Bluetooth mode. Bluetooth mode. Muito boa tarde aí a todos vocês que estão neste dia aí conosco. É um prazer maravilhoso estar com você nessa tarde. E Bluetooth mode. eu queria nesse momento aproveitar esses momentos antes de descansar. Eu gostaria muito de compartilhar algumas informações importantes para todos nós. Atitude e comportamento esses que nos faz refletir um pouquinho sobre o nosso viver. Só um minutinho. Bluetooth mode. Muito bem. Gostaria muito de falar um pouquinho com vocês de uma temática que hoje, com certeza, é muito pouco falada no âmbito social religioso. Mas é muito bom a gente compartilhar um pouco do que observamos, do que analisamos, o que muitas vezes, talvez, a maioria até percebe isto. Eu queria muito tratar acerca do preço, exatamente do preço, para voltar ao primeiro amor. O que significa isto? Voltar ao primeiro amor. E eu queria nesse momento trazer um texto para a nossa reflexão, que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 1 em diante. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente a te verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Interessante, meus ouvintes queridos, eu queria, através desse texto, compartilhar com vocês esta mensagem de Jesus,
que está contida no capítulo 2 do Apocalipse. Aqui nós observamos algumas coisas interessantes e eu gostaria muito de compartilhar essas informações, esse conhecimento a vocês. Observe que aqui revela as boas obras de uma igreja, a perseverança e até o zelo doutrinário. Mais interessante que também há aqui uma coisa que deve ser observada, que esta igreja ela abandonou o primeiro amor. E o preço da restauração deste relacionamento para voltar a este primeiro amor. E eu quero que você me permita compartilhar algumas observações interessantes que o próprio texto, através da inspiração de Deus pelo seu Santo Espírito, do qual deu para João e hoje chega nas nossas mãos. Primeiro, lembrar. Segundo, se arrepender. Terceiro, praticar as boas obras. Eu quero aqui, como psicanalista, eu quero aqui fazer um diagnóstico dos sintomas que começou a ocorrer dentro desta igreja. Está no verso 4 que diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O abandono do primeiro amor. Observamos que houve aqui também elogios a esta igreja, através das suas obras, do seu esforço, da perseverança, do discernimento doutrinário. Tudo isso você percebe quando você começa a estudar essa grande experiência que Deus ele faz para o apóstolo. Mesmo ele fazendo boas obras, mesmo eles se esforçando, mesmo eles perseverando, mesmo eles tendo discernimento, mas havia uma crítica. Qual era a crítica? Que é uma falha crucial. Tem, porém, uma coisa contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui eu vejo o perigo da performance, o foco nas ações e na doutrina correta, que pode substituir a paixão e o relacionamento íntimo com Cristo. O serviço se torna um costume ou uma obrigação, não uma expressão de amor. O que eu posso aqui destrinchar para vocês? Que hoje estamos vivendo o tempo da rotina. Se dá certo eu vou, se acontecer, amém. Vivemos em meios a justificativas. Justificativas essas que, ao olhar divino, não é muito bom para quem quer crescer na graça e no conhecimento. Vivemos em um tempo de justificativas através das limitações, das doenças, do tempo, que isto realmente tem gerado uns sintomas
de conformismo, de uma total aceitação de como eu sou, de como eu devo ser, achando eu que estou ou não agradando a Deus. E aqui eu faço uma analogia do fogo. O primeiro amor é como um fogo que deve ser alimentado. Se não for alimentado, com certeza, ele apaga, deixando apenas cinzas, tornando algo rotineiro ou somente atividades religiosas. É o que tem ocorrido hoje no século 21. Pessoas têm vivido esse tipo de comportamento, colocando justificativas. Não, tá com 15 dias atrás já fui para a igreja, já fiz o meu momento religioso com Deus, já fui pedir perdão, já fiz isso. Eu pergunto para mim e para você, será que é isto? Será que isto agrada a Deus? Ou não? É como diz aqui o meu comentário a vocês: apenas cinzas de atividades religiosas. Talvez nesse momento você pergunta para mim: e o que devo fazer então? A minha resposta para você é esta: existe o preço da restauração. E para isso eu coloco aqui alguns posicionamentos que são essenciais para a volta desse primeiro amor. E eu coloco aqui 3 etapas, que são o caminho de volta ao primeiro amor, e que são processos de 3 passos que são ordenados por Jesus. Não é pela psicologia, não é pela psicanálise, mas pelo Mestre Divino. E eu quero aqui abordar para vocês essas 3 etapas que são essenciais para a restauração desse primeiro amor. Primeira etapa: lembra-te de onde caíste. Isso é um ato de recordação, ou melhor dizendo, o primeiro passo é a memória espiritual. Devemos nos lembrar o fervor inicial, a alegria da salvação, a paixão de estudar a palavra de Deus, a dedicação na oração e o desejo intenso de compartilhar o evangelho com o seu próximo. Isso são os primeiros sinais de restauração ao retorno ao primeiro amor. Isto restabelece ou estabelece um ponto de referência para medir o nosso declínio espiritual. Como é que eu posso aferir essa medição? Saber como é que está meu fervor, a alegria pela salvação, o amor em estudar a palavra de Deus, dedicação na oração, o desejo intenso de compartilhar o evangelho ao seu próximo. Isso são pontos de referências que eu abordo aqui para você. Eu não posso julgá-lo, mas de você para você, o que é que você acha? O que é que você analisa?
Então, primeiro passo, lembra-te de onde caíste. Ato de recordação, memória espiritual. A segunda etapa é arrepende-te, que significa ato de mudança. Primeiro ato de recordação, memória, mente. Segundo passo, arrependimento, que no grego é metanoia. É mais do que sentir tristeza, é uma mudança de mente e direção. É reconhecer que a perda do primeiro amor não é apenas um desânimo, mas sim o pecado do desinteresse e a falta de devoção para com Deus. Isso implica humilhação, confissão e o desejo de retornar ao padrão de devoção que foi abandonado. Será que nós estamos realmente sentindo esse desejo de se humilhar? O próprio texto sagrado diz: se humilhai debaixo da potente mão de Deus. É essencial que cada ser humano se envolva no seu particular, o seu crescimento, se olhar para quem, mas cada um prestará conta de si mesmo. Ato de recordação, ato de mudança. E a terceira etapa é volta à prática das primeiras obras. Ato de recordação, ato de mudança e ato de ação. Deus, ele quer ação. Não basta se lembrar e se arrepender teoricamente. O arrependimento deve ser evidenciado por obras, por atitudes. Hoje você está tomando um chá, sede de conhecimento. Hoje nós estamos compartilhando para você um conhecimento, que é a letra C. Hoje também estamos compartilhando para você a habilidade, que vem do H. E hoje eu estou compartilhando com você a letra A, de atitude. Então, as primeiras obras não são necessariamente as obras realizadas pela igreja de Éfeso. Já que eu li um texto aqui para vocês, do capítulo 2, do verso 1 em diante, que era boa as obras deles, mas as ações que fluíam daquele primeiro amor do início. Eu pergunto para você nesta tarde: você se lembra do primeiro momento quando você teve um encontro pessoal com Jesus? Quando você levantou a mão para o céu e abriu seu coração e confessou com a sua boca dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Naquele dia o seu coração foi inundado de uma alegria que você não compreendia. Você foi inundado de ações que você não entendia, mas você fazia, porque havia um verdadeiro sentimento. Mas de repente o tempo veio, as circunstâncias te cercou, as provas tentou te abater, as dúvidas te cercou, as trevas tentou te sucumbir. Algo veio para limitar aquela atividade de uma forma tão ativa, de forma tão impactante, que hoje
os teus passos se tornaram mais lentos e às vezes até pararam. Uma coisa eu posso dizer para vocês: é importante priorizar a comunhão com Deus através da oração e do estudo da palavra. O serviço com alegria genuína e a obediência motivada pelo amor. Aqui eu vejo essas etapas como uma forma de restauração ao retorno do primeiro amor. E nós somos muito perceptivos. E nós analisamos, eu tenho certeza, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, que a ver você diz, a igreja não é mais como era antes. A igreja, ela está entrando num caminho diferente. A igreja não está mais sendo aquela igreja do começo. Eu tenho certeza absoluta, não só Diogo está falando, mas todos nós falamos numa só voz. Nós não somos mais como éramos antes. Mas no verso 5, há um recado que eu posso dizer assim com duas palavras: uma advertência e uma promessa. Que diz assim: portanto, se não se arrepender, eu breve virei a ti, contra ti, e tirarei do seu castiçal do teu candelabro. O candelabro, interessante, ele tem 7 artes. As principais, a principal que é Adonai, e as 3 do lado, 3 do outro, que fala da presença absoluta de Deus no meio do seu povo. Aonde está lá Isaías capítulo 11. Isaías, olha o que é que Isaías, no capítulo 11. Isaías capítulo 11. No verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Aleluia. Então essa absoluta presença de Deus é uma das grandes promessas de Deus para com a sua igreja. Você, eu, nós fazemos parte desta igreja. E ele mesmo diz: se não se arrepender, se não voltar ao primeiro amor, eu virei contra ti. Eu tirarei a minha presença da tua vida. Ai de nós, se Deus se afastar de nós. A igreja que perde o seu amor pode perder a sua utilidade, o seu testemunho aos olhos de Cristo. A advertência aqui, gente, é séria. A negligência pode resultar na perda de status da igreja do Senhor. Há também uma recompensa. Está no verso 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. A obediência é voltar ao primeiro amor,
leva a recompensa eterna e a vida abundante em Deus. A restauração do relacionamento leva a participar das bênçãos eternas. Aqui eu quero compartilhar para vocês as 3 bênçãos eternas que Deus vai compartilhar para a igreja. Só que eu não vou falar aqui no vídeo, não. Conforme eu prometi no estudo que eu estava ministrando no Monte da Bênção, eu vou continuar esse estudo sexta-feira no Monte da Bênção. Você quer saber quais são as 3 bênçãos eternas que Deus vai conceder para aqueles que voltam ao primeiro amor? Então participe conosco do nosso estudo que nós estamos ministrando na congregação Monte da Bênção, tá bom? Que Deus venha abençoar, que Deus venha derramar bênção sobre tua vida. Volta, vamos voltar, vamos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. Eu creio que você tem memória, eu creio que você não está vivendo uma amnésia espiritual. Eu creio que o Espírito Santo move em nossas vidas e a gente sente dentro de nós que falta alguma coisa em nós que precisam ser supridas no nosso viver. Precisamos realmente compreender o recado de Deus. Para esse recado nos últimos dias, a igreja ela precisa voltar ao primeiro amor. A igreja, infelizmente, ela está sendo influenciada por vãs filosofias, vivendo o seu achismo, mas não dobra seu joelho para compreender qual é a perfeita e boa vontade de Deus na sua vida. A igreja quer viver a sua vontade, mas esquece da oração dominical de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos fazer a nossa vontade e esquecemos de fazer a vontade de Deus. E devido a essas circunstâncias, a igreja ela está saindo do foco, ela está saindo da oportunidade que Deus está dando através do seu Santo Espírito, trazer de volta ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo, se encontrar contigo, ó Senhor. Quero viver meus conceitos e valores. Eu quero me reconstruir. Está na hora, gente, de nós voltar ao primeiro amor. Se você quer saber as 3 bênçãos eternas para quem volta ao primeiro amor, não perca a doutrina, sexta-feira que vem. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Um grande abraço. Um ótimo domingo para todos vocês. Hoje nós vamos ter um grande culto e o preletor da noite, o auxiliar o Hélide Rocha, um grande pregador, e que Deus vai abençoar muito. Fiquem com Deus, um ótimo domingo para todos. Que Deus abençoe.